Meu nome é Marília Lezama Brasil e estou realizando este vídeo para o meu estágio de Educação Infantil no formato híbrido de extensão. Eu estou cursando o curso de segunda licenciatura em Pedagogia no Centro Universitário Internacional Uninter, no Polo Inglês, em Florianópolis, Santa Catarina. O número do meu RU é 2841522 e a minha turma 2019/02. Bem, para fazer esse estágio, eu escolhi o tema A Contação de Histórias na Educação Infantil. Eu escolhi esse tema porque eu acho ele importante, porque para ter um bom leitor é necessário que desde pequenininho a criança tenha esse contato com o livro, o interesse, né? Porque a leitura ela abre portas para muita coisa, para criatividade, para o imaginário, né? É muito importante. Então eu espero que o material agregue e traga benefícios para pais, para professores e estudantes da área da educação. Vamos lá? A contação de histórias na educação infantil. Em primeiro lugar, eu vou falar de 4 tópicos. Número 1, a educação infantil e o acesso à cultura no meio escolar. Número 2, a educação infantil e a literatura. Número 3, as funções da literatura. E número 4, as especificidades da literatura na educação infantil. Vamos lá? Começamos então com o número 1, a educação infantil e o acesso à cultura no meio escolar. No Brasil, a educação infantil faz parte da educação básica e assegura o direito fundamental dado na Constituição Federal de 1988 de que toda criança brasileira tem direito a uma vaga em creche ou pré-escola, custeada pelo poder público, neste caso pelos municípios. As crianças de 0 a 5 anos de idade, então, começam assim a ter acesso ao universo dos livros e da contação de histórias, pois, em alguns casos, o acesso aos livros ocorre somente com o apoio da escola. Este desenvolvimento infantil nas escolas é definido na teoria socio-interacionista de Vygotsky como um momento que proporciona uma grande ampliação das principais funções psicológicas da criança, através do contato com o meio social e cultural que está inserido. Não existe idade ideal para ouvir histórias. Muitas mães, pais, familiares e professores as contam desde que o bebê nasce. E isso pode ser feito de várias maneiras, através de cantigas, brincadeiras, teatrinhos, parlendas e etc. O que auxilia muito a criança na emissão dos seus primeiros sons orais e na aquisição da sua linguagem. Ao se contar uma história a um bebê, ele consegue perceber que aquelas palavras são direcionadas a ele, afirma a contadora de histórias Maria Larissa do grupo de contação de histórias Três Marias e um João. Segundo Vygotsky, autor que compreende o desenvolvimento humano indissociável, a aprendizagem de uma perspectiva sociocultural, a aquisição da linguagem implica o desenvolvimento do pensamento e tem 2 funções básicas: o intercâmbio social e o pensamento generalizante. Visivelmente, a função de intercâmbio social é percebida nos bebês quando, por meio de gestos, expressões e sons, demonstram seus sentimentos, desejos e necessidades. O pensamento generalizante é quando uma palavra já nos traz a imagem, pois o nosso pensamento a classifica. Por exemplo, cão. O pensamento
generaliza como um animal e já vem aquela imagem e aquela classificação interiormente dentro da gente. E é aí que a gente vai falar de uma outra coisa, que é a fala privada. Mas o que é a fala privada? Ela se encontra dentro da manifestação da linguagem. É uma fala que a gente faz com a gente mesmo. E é considerada por Vygotsky a interação da fala com o pensamento. Quando essa fala privada é desenvolvida na criança, a possibilita ser capaz de orientar e executar ações. Ao contarmos uma história a uma criança, deve sempre dar voz a ela, para que exercite o próprio pensamento. Ao ouvir as crianças, o contador de história deve agir como mediador, auxiliando também em sua construção intelectual. Então, vamos ao número 2. A educação infantil e a literatura. Geralmente, o acesso à literatura infantil começa em casa. Mas se isso não ocorre, é na escola de educação infantil a sua consolidação, pois é lá que vai haver a formação dos futuros leitores. Todas as escolas têm que ter um momento voltado propício, direcionado para a literatura, sistematizado dentro do planejamento, não como uma atividade para ocupar espaço, distrair crianças, mas com momentos pré-definidos, organizados e efetivamente realizados. A importância vai além do primeiro contato de algumas crianças com o livro. Tem o objetivo de criar neles o sentimento do prazer de ler, oportunizar o encontro com autores, proporcionar a discussão de histórias e assim ir criando na criança o hábito da leitura, tão importante para a vida humana. E esse movimento se dá na comunidade, nas bibliotecas, com auxílio de contadores, de professores e bibliotecários, que organizem esse material, levando a leitura aos pequeninos. Assim, a escola tem a possibilidade de realizar na criança o desenvolvimento integral, tanto físico, intelectual como social. E a literatura edifica a personalidade para o desenvolvimento intelectual, ético e estético da criança como ser humano. Ao apresentar um livro de literatura infantil, o professor estabelece uma relação dialógica na sala de aula entre aluno, o livro, a cultura apresentada no livro e sua realidade. Os valores marcados no texto podem ser elementos de diálogo com os alunos, possibilitando a permuta de ideias e ampliação de se expressar. Uma história cria inúmeras possibilidades de aprendizagem, além de que cada pessoa cria seu próprio imaginário para a mesma história, que é diferente do outro leitor e do próprio autor. Percebemos a importância da relação do adulto com a criança. O adulto possibilita a transmissão do conhecimento. A criança constrói suas ações, seus significados, sua autonomia e sua visão crítica no contato com o meio e com a mediação do adulto. As histórias infantis são feitas por adultos, para crianças. Vygotsky afirma que a partir da mediação do adulto, a criança faz contato com o mundo. Mas à medida que elas crescem, essa visão de mundo se torna pessoal. Os signos e os instrumentos são cruciais no processo de mediação e se constroem de forma diferentemente em cada cultura. A fantasia, a partir dessa cultura, desenvolve na criança emoções, sentimentos e a capacidade de imaginação e criatividade, que ela levará para vários setores da sua intelectualidade e da sua visão de mundo. Na vida, isso potencializará a sua capacidade artística, científica e técnica. Os educadores não devem buscar na literatura infantil subsídios pedagógicos para outras disciplinas.
É fato que na escola de educação infantil, muitas vezes se usa uma história criando-se uma ideia para o objetivo de um conceito específico. Por exemplo, de história, ciências ou de matemática. Enfim, isso também pode ser feito para se ensinar algo, mas isso é outra coisa. Devemos entender, como educadores, que a literatura infantil tem sua especificidade própria e essa tem o objetivo da formação de leitores. Número 3. As funções da literatura. Segundo a professora Margarete de Andrade Costa, do Centro Universitário Internacional Uninter, uma das grandes bases de referência deste estudo, Aristóteles, 2 séculos antes de Cristo, já definia as funções da literatura no seu livro Poética, que são a catártica, a cognitiva, a estética e a político-social. A catártica é a possibilidade de a literatura potencializar uma espécie de descarga emocional que recai sobre o leitor e escritor, aliviando tensões e ansiedade psicológica e moral. A cognitiva é que a leitura processa áreas do cérebro que não é processada de nenhuma maneira. Você vê letras, estas trazem imagens, e essas imagens buscam memórias que fazem relações entre objetos. A estética da literatura é a da fala, da escrita e do imaginário, aproximando dos nossos sentimentos e emoções por meio do belo, usando como ferramentas as figuras de linguagem, metrificação, rimas, ritmo, articulações dos personagens, estruturação do enredo, entre outros. E a função político-social é a que forma no leitor a sua visão pessoal de mundo, pois conscientiza o leitor apontando injustiças, cria o senso crítico e a empatia necessária para mudanças de paradigma, que modificam a realidade. Vamos então para o item 4, as especificidades da literatura na educação infantil. Temos alguns gêneros textuais muito usados na educação infantil. São eles: o conto de fadas tradicional, o conto de fadas renovado, o texto poético, as histórias em quadrinhos, mitos, lendas, fábulas, apólogos, contos, parábolas, adivinhas, parlendas, cantigas, trava-línguas. Além de se apresentar esse universo de possibilidades, o professor ou contador na educação infantil deve incentivar a criança a folhear os livros e visualizar as imagens. A imagem transcende a decodificação do texto escrito, sendo grande aliada da aprendizagem. Outra possibilidade é levar a literatura infantil para a dramatização ao contar uma história, ou o uso de brincadeiras na contação, criando possibilidade de participação das crianças. Objetivando a autonomia e o pensamento criativo, pode-se propor a criação de histórias a partir de outras, pela própria criança. Isso pode ser realizado com o desenho ou com a oralidade, na roda de conversas. A musicalidade no momento da história também desenvolve prazer. Usa-se material simples, como chocalhos, triângulos, sinos ou até mesmo bater de palmas. Enfim, é possível criar possibilidades de descobertas pessoais das crianças, além das em grupo, e desenvolver através do lúdico todas as suas potencialidades físicas, emocionais, cognitivas com a história. E isso amplia-se ainda mais o desenvolvimento infantil no meio cultural literário que está inserido. Então, iremos para o segundo bloco, que será o item 5, as fases de Piaget e como fazer uma contação de histórias na educação infantil, e o item 6, alguns recursos para a contação de histórias e o porquê contar histórias na educação infantil.
Em seguida, teremos nossas considerações finais. As fases de Piaget e como fazer uma contação de histórias na educação infantil. É necessário pesquisar o público que vai assistir à contação de história, os convidados, a participação do enredo, organizar conhecendo detalhes da história, toda a sequência lógica e associação de ideias com o uso da visão, da audição e principalmente da afetividade. No estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos, descreve Piaget que ocorrem extraordinárias transformações mentais nas crianças, fase em que exercita a exploração de objetos, os levando muitas vezes à boca, em uma assimilação sensório-motora, compreendendo formas, cheiros e gostos. E até os 2 anos começa o início da linguagem e do pensamento. O bebê vai se apropriando pouco a pouco do mundo exterior. Mas como contar histórias nessa fase, que crie interesse e seja um momento prazeroso para eles? Deve ser um ambiente rico em estímulos. É importante ter em mente em fazer uso do recurso da musicalidade, da imitação de gestos, se possível, do uso de um brinquedo ou de um objeto. O contador deve atuar com muita simplicidade, com um roteiro curto, com início, meio e fim. Os livros fabricados especialmente para bebês possuem muitas vezes texturas, cheiros ou sons. No estágio pré-operatório de 2 a 6 ou 7 anos aproximadamente, a linguagem possibilita a troca e a comunicação entre as crianças e o seu meio sociocultural, o que, em uma contação de história, permite uma mediação para uma participação das crianças, uma comunicação, uma expressão, enfim, um encontro de ideias. A criança nessa fase possui pensamento egocêntrico, isto é, uma visão da realidade que parte do seu próprio eu. Exercitar o escutar o outro, o dar a vez de falar, enfim, a empatia participativa se torna muito importante e é educativo nesta fase. Uma questão a ser organizada na contação é como criar um ambiente prazeroso em que a criança crie interesse em ouvir a história, mas do que brincar com algum brinquedo próximo a ela ou conversar com um coleguinha. Mas como fazer isso? A professora Margarete de Andrade Costa, do Centro Universitário Internacional Uninter, tem algumas dicas sobre como criar um ambiente ideal para a contação de histórias e indica um ambiente sem distrações. Mas às vezes não dispomos de tal ambiente, então se faz necessário chamar a atenção com um pouco mais de carisma, com alguma brincadeira ou talvez preparações cantadas para ouvir a historinha. Outra indicação da professora é sobre o ambiente aberto, não ser um local ideal devido ao som se propagar. Ela descreve alguns pré-requisitos a um bom contador de histórias. São os seguintes: a voz. A voz é a maior ferramenta do contador de história. Deve-se ter consciência do seu uso e conhecer algumas técnicas para o sucesso da narrativa. Uma voz projetada, estudada e treinada, com uma boa dicção, volume, velocidade, ou ainda os dois juntos, volume mais velocidade, produz efeitos interessantes. As tonalidades diferentes também dão voz a cada personagem. E o vocabulário tem que ser o indicado para aquele público. Outra coisa importante para a contação de histórias é a expressão corporal do contador de histórias. Os braços e mãos podem ser usados para movimentos suaves de algo ou até bruscos, quando a história o assim exigir, como por exemplo, querer assustar com algo da história. A indicação é que não deixem os braços assim parados. A cabeça, incluindo o rosto, olhos e boca, também ajudam nas expressões.
para uma narrativa demonstrando as emoções dos personagens. É indicado que não se olhe diretamente para nenhuma criança, em especial. Diversifique seu olhar no grupo ao contar a história. A história deve ser interessante e não muito conhecida. Caso seja, o contador pode transformá-la em alguma mais interessante, sempre permitindo diálogo para que as crianças participem do momento com alegria, se expressando e comunicando suas sensações. Nesse momento, deve ser exercitado a escuta e o falar para que cada um possa ser ouvido. O ouvir é diferente do escutar. Ouvir é só perceber o som ou a palavra pelo sentido da audição. Já o escutar é estar consciente do que está ouvindo. O diálogo com as crianças permite ser um termômetro para diagnosticar se estão ouvindo ou escutando. Neste momento, pode-se fazer questionamentos às crianças, pedindo sugestões ou opiniões sobre as atitudes de um determinado personagem, por exemplo. Deve-se fazer uso de questionamentos a uma ou duas crianças. No final, pode-se sugerir mudanças na história. Um exemplo: qual o final que você acharia mais adequado? O que você acha da atitude desse personagem fazer tal coisa? Você acha que o final feliz seria assim mesmo ou você mudaria alguma coisa? Número 6. Alguns recursos para a contação de histórias e o porquê contar histórias na educação infantil. Alguns dos recursos são gravuras ou desenhos, cinema, flanelógrafo, quadro de pregas, teatro, dobraduras, fantoches, aventais, o próprio livro, e etc. Chegamos à seguinte pergunta: por que contar histórias na educação infantil? Qual as vantagens que isso trará na formação das crianças? Contar histórias amplia o vocabulário, cria o entendimento do mundo, favorecendo o entendimento cognitivo, afetivo e social. Ocorre a ampliação da sequência lógica dos fatos, cria a curiosidade e o interesse pela leitura na linguagem oral ou escrita. Ao estabelecer uma ligação entre a fantasia e a realidade, possibilita a criatividade, a imaginação e o artístico na criança. Abre as portas para os futuros leitores que, com contato com os livros, já visualiza suas preferências, que vai mudando no decorrer do seu desenvolvimento. Considerações finais. O que seria da prática sem a teoria? Uma não vive sem a outra, já dizia Paulo Freire. Por isso, é tão importante o estudo da teoria para que ocorra uma boa prática. Talvez alguns digam que a teoria não corresponde ao nosso dia a dia na educação infantil. Mas, como professora de educação física e agora cursando minha segunda licenciatura em pedagogia, eu digo: quem busca a teoria busca uma boa prática. Pode não ser perfeita, mas é aquela onde se coloca uma grande porção de amor. Respeitar o universo das crianças é o primeiro passo para um bom contador de histórias. Permitir um diálogo, uma participação na história, um questionamento, um ruído musical, até de um simples bater de palmas por parte das crianças, é caminho para que gostem desse momento e criem um vínculo com o livro de literatura infantil, criando a formação de futuros leitores, a partir de um momento que foi significativo e prazeroso. E o principal, talvez, não seja o talento de um narrador teatral, mas a paciência
em ouvi-los e em educá-los a ouvir o outro. É um exercício importante nesse momento. No fundo, todo professor tem seu jeito todo especial e criativo de contar uma boa história e agradar aos pequeninos, criando materiais diferentes, feitos com muito, mas muito